estudantes do 8º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Itamara, nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos conteúdos de língua, discutir um pouquinho mais essas questões. Para hoje, vocês vão precisar separar um material, caderno, folha para anotação, lápis, caneta e lápis de cor. Anote lá também a data de hoje, um tempinho para fazer a anotação, para separar o material, nós já retomamos. Anotação feita, conseguiram marcar lá? Então, nós vamos pensar um pouquinho no que nós estudamos, no que nós vimos na aula anterior. Então, olha lá, nós trabalhamos um pouquinho as questões do autorretrato, discutimos o texto do Boccaccio, o texto da Cecília Meirelles e conversamos um pouquinho sobre vocabulário, buscando no dicionário as palavras, trabalhamos com a formação dessas palavras em outros significados e repensamos um pouquinho o processo de escrita de vocês sobre autorretrato. Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho mais, retomar um pouquinho a questão do autorretrato e discutir um pouquinho mais algumas coisas importantes nesse processo. Então, vocês têm aí, para a gente começar, duas imagens. Duas mulheres e que nós vamos pensar um pouquinho aí. Você conhece essas mulheres? Você sabe quem elas são? O que será que há em comum entre elas? Então, para a gente refletir um pouquinho, vocês vão guardando as perguntas na memória. E agora? E essas pessoas? Quem são? Você conhece essas pessoas? Então, no primeiro momento, nós vamos pensar que são todas pessoas famosas, todas elas têm um grau de importância e de um significado histórico, social, cultural, né? No caso, até político, e que faz com que elas sejam lembradas em determinados momentos na história. Então, nós temos aí Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, Zilda Arnes, uma médica paranaense, socialmente conhecida, culturalmente conhecida pelo direito da criança, pela defesa da vida das crianças, pelo tratamento precoce de crianças, né, com relação à desnutrição, com a questão de pobreza, de alimentação. Nós temos aqui um autor que vocês já ouviram falar, se não dele, das obras dele, então Monteiro Lobato. Ele é bem conhecido também pela sua obra, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E este personagem que talvez vocês conheçam, se não conhecem ele, conhecem o lugar criado por ele, que é nomeado por ele, que é o Beto Carreiro. Então, para a gente dar continuidade, nós voltamos a elas. Quem são elas? Então, Cecília Meirelles, autora do poema Retrato, que nós já vínhamos estudando, e a nossa nova personagem, que nós vamos começar a conhecer
a partir de hoje, alguns de vocês já conhecem, já ouviram falar do nome dela, que é a Helena Collodi. Então voltamos a elas pensando um pouquinho quem são essas duas mulheres. Então nós temos aí poetisas brasileiras. Então a primeira coisa em comum é que elas são escritoras de poesia. E depois as informações que temos sobre elas. Cecília Meirelles, que nasceu em novembro de 1901, no Rio de Janeiro, e olha a segunda informação. Professora. Helena nasceu em outubro de 1912, também professora. Então, a relação comum entre elas, poetisas e professoras, digamos, contemporâneas, viveram um bom período na mesma época. E aí, para a gente pensar um pouquinho mais, nós vamos discutir um pouquinho de biografia, pensando o que é isso, que informação é essa que é descrita a partir desse texto. Então, o que é a biografia? Para a gente pensar um pouquinho lá, vamos inverter as coisas aqui. Então, bio e grafos. Bio de vida e grafos, grafia, escrita. Então, é um texto que narra a vida de uma pessoa. E de que modo que ele vai fazer isso? Então, é um relato sobre a vida de uma pessoa feito por outra pessoa. Não é mais ela que escreve a própria história. Como nós viemos estudando nos autorretratos, cada sujeito contava como se via. Agora, nós temos alguém que conta a vida delas, que conta como elas são, ou que conta a história de vida dessas pessoas. Então, geralmente, faz-se biografias de pessoas importantes, de pessoas famosas, de pessoas que têm alguma relevância histórica, social, cultural. Na nossa aula até aqui, nós passamos por algumas imagens de pessoas com essa relevância. E um outro detalhe, que a gente colocou aqui, ó, escritores, políticos, poetas, artistas, pessoas que se destacaram em alguma atividade. O que não impede que possa ser feito de uma outra pessoa que você conhece, mas que não tem a relevância social, política, cultural, histórica, mas que tem relevância para você enquanto sujeito. Então, isso não impede que você faça a biografia nesse sentido, de qualquer outra pessoa. Essas biografias, as publicadas, essas que vão para o livro, que vão para o jornal, são biografias de pessoas que têm uma relevância social. Por isso, a biografia vai se encaixar em um tipo de texto que trata da vida pública e, ao mesmo tempo, ele passa pela literatura também, porque ele tem um processo de escrita que está nessas duas áreas, que está passeando por ali nas duas áreas. Então, nós vamos retomar um pouquinho as discussões, voltando lá no texto do retrato, que é o texto da Cecília Meirelles, e agora ele passou a ser texto 1, mas é o texto do retrato em que a Cecília traz lá, ó. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças. E eu não dei por esta mudança. Vocês já conhecem o texto, só para a gente relembrar dele. E aí nós vamos pensar um pouquinho na biografia da Cecília Meirelles. O que tem de interessante e de importante da vida dela que foi contado, não por ela, por outra pessoa. Então diz lá, natural da cidade do Rio de Janeiro, Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu a 7 de novembro de 1901, no Rio Comprido, nas proximidades da Rua Redoc, Lobo. Filha de Carlos Alberto Carvalho Meirelles, funcionário do Banco do Brasil, e Matilde Benevides Meirelles, descendente de família soriana de São Miguel. Professora da rede pública de ensino primário do Distrito Federal, tinha como avós paternos João Correia Meirelles, português, funcionário da Alfândega do Rio de Janeiro, e Amélia Meirelles. Antes de vir ao mundo, já havia perdido seus 2 irmãos e seu pai. Aos 3 anos, perdeu a mãe. Foi levada então para uma chácara localizada nas imediações das ruas Zamenhof, Estrela e São Carlos, pertencente à avó materna, Jacinta Garcia Benevides.
que ficara também viúva e que tomou seus cuidados à criação da neta. Conhecida autora de vários gêneros literários, poesia, prosa, conto e crônica, Cecília Meirelles desenvolveu intensa e marcante atividade como educadora, sendo, entretanto, este segmento de sua vida pouco conhecido por grande parte dos brasileiros. Então, o que significa isso? Que a maioria dos brasileiros conhece a Cecília, escritora de poesias, a Cecília, escritora de crônicas, e desconhece o papel da Cecília como professora, como educadora e toda a relevância que ela tinha nessa profissão. Para a gente pensar um pouquinho mais e para a gente avançar um pouquinho, nós vamos pensar nesses dois textos. Então, o autorretrato e a biografia. Pensando aí quais características cada um deles apresenta e como que eles vão se diferenciar na questão da escrita, como que esse processo de escrita é completamente distinto. Então, observe lá, no autorretrato, há uma marcação clara da pessoa que está falando. Então, é sempre primeira pessoa, é sempre o sujeito que fala dele mesmo. Então, ele tem a marcação ali bem clara, ó, pronome de primeira pessoa. Eu não tinha esse rosto, eu não tinha estas mãos sem força, eu não dei por esta mudança. A minha face. São informações diretas do escritor, do autor do texto. Quando a gente vai para a biografia, há a presença marcada de outra pessoa do discurso. Eu tenho alguém que conta a história. Então, e nesse contar desta história, ele vai falar de uma outra pessoa. Então, é um escritor que fala de outro. E aí a gente tem lá os exemplos, ó. Como ele traz, ó. Meirelles nasceu. Então, quem é Meirelles? A nossa autora, a Cecília. Nasceu por quê? Porque o verbo está concordando ali com a terceira pessoa. Filha de Carlos Meirelles. Conhecida autora. Então, todo o processo de escrita, ele vai se remeter ao outro. Nas aulas de língua portuguesa, a gente consegue perceber esses detalhes na escrita e em toda essa variação. Não sei se vocês lembram das aulas de língua inglesa, quando eu coloco a aula de língua inglesa, eu gosto de brincar que para a língua inglesa você marca claramente a terceira pessoa. Você obrigatoriamente precisa marcar a terceira pessoa. Na língua portuguesa não é tão direto, mas aparece a marcação nos tempos verbais e aparece a marcação também no substantivo. Então, nós vamos avançar um pouquinho mais. Para frente, nós retomamos essas questões pensando aqui. Então, o texto de autorretrato, ele é organizado discursivamente em primeira pessoa do singular. Está sempre centrado no sujeito do discurso. Sempre o eu predominando. Na biografia, a predominância é a terceira pessoa do singular. Então, foca em narrar a história de outro, não é a minha própria história. Conta fatos da vida de alguém. Você vai dizer, mas professora, eu não posso contar a minha história? Pode, mas aí é uma autobiografia. Aí é um outro processo de escrita, um escrito de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, aqui vem um tempinho para anotar essas informações, que elas são importantes. Marque lá e a gente já retoma.
Conseguiram anotar? Vamos caminhar um pouquinho mais. Então, nós vamos pensar um pouquinho nas imagens. Observe as fotos e pense um pouquinho aí. Você conhece esses lugares? O que há de importante na seleção das imagens? Essas imagens têm alguma importância aí para a nossa aula? O que elas têm de importância para a nossa aula? Com que finalidade escolhemos fotos de cidades para a aula de hoje? O que será que essa aula está trazendo fotos? E fotos de lugares. Vou colocar algumas pistas, né? Aqui. Cruz Machado, Rio Negro, Três Barras, Mafra, Curitiba. Então, são cidades que têm uma certa importância para a nossa atividade a partir de agora. E vocês vão começar a pensar nessa relação. Quem foi atento lá no comecinho lembra por que as fotos estão aí. Qual é a finalidade de trazer essas imagens e de trazer essas fotos para o nosso dia, para a nossa discussão. E agora, pensando lá, as cidades fazem parte da história de alguém. Por quais razões a coleta de informações sobre os lugares trazem algum significado? Por que será que eu preciso dessa relação com o lugar, com a cidade, com as imagens, para estabelecer essa relação? Que importância tem conhecer espaços e lugares no estudo da língua? O professor está dando aula de língua portuguesa, mas parece geografia. Mas vamos pensar um pouquinho. Por que para os conhecimentos de língua eu preciso ter essa relação com o lugar? E que a relação há entre cidades e agora as escolas? Então nós temos aí agora Colégio Estadual Barão de Antonina, mas era Grupo Escolar Barão de Antonina, é uma escola de Rio Negro. Instituto de Educação do Paraná, que já foi conhecido como Escola Divina Providência, Escola Normal de Ponta Grossa, Escola Normal de Jacarezinho, e aí lembrando, a Escola Normal hoje são as escolas que têm o curso de magistério, trabalham com a formação de professores, e, por fim, Escola Municipal Helena Collodi. O que a gente tem de comum nessas informações, nessas escolas, nesses espaços? Que relevância ou que importância isso tem para a nossa atividade, para a nossa aula? Então, nós vamos começar a pensar um pouquinho mais aí. Chegamos à primeira parte do texto que nós vamos estudar e vamos descobrir de quem estamos falando nas imagens. Olha o texto trazendo a memória de vocês do que a gente viu lá. Então, no dia 12 de outubro de 1912, em Cruz Machado, no sertão paranaense, nasceu Helena Collodi, filha primogênita de Miguel e Vitória Collodi, ucranianos. Passou a infância na vila catarinense de Três Barras. Ainda criança, voltou ao Paraná e, em Rio Negro, aluna do Grupo Escolar Barão de Antonina, concluiu o curso primário, em 1922. No ano seguinte, já em Curitiba, estudou no Colégio Divina Providência e na Escola Intermediária, hoje Instituto de Educação do Paraná. Em 1924, passou a residir em Mafra, Santa Catarina, onde escreveu os primeiros versos. Estudou piano e pintura. Transferiu-se com a família para Curitiba. Em 1927, onde na rua Itupava, esquina com a 7 de abril, Miguel Collodi se estabeleceu com uma casa de secos e molhados. Pensando nessas questões todas, é que a gente trouxe as imagens e trouxemos também as imagens das escolas que ela frequentou, porque a relação dela com a escola vem desde o início da escolarização. Ela passa por escolas distintas quando criança, aprendendo, se alfabetizando, se formando professora, e depois ela retoma esse trajeto, porque a primeira escola que ela vai trabalhar é o Grupo Escolar Barão de Antonina. Então ela volta para Rio Negro como professora. Então, para a gente seguir um pouquinho, nós vamos trazer aqui a imagem do texto original, registro biográfico, que é o texto que
Adélia Wollner escreveu sobre a Helena Collodi. Lembra quando eu coloquei a questão da biografia, que a biografia é escrita por uma outra pessoa, ela é escrita por alguém sobre a pessoa, a personalidade. Nesse caso, nós temos o texto que a Adélia produziu sobre Helena. Então, nós lemos lá o primeiro parágrafo, nós vamos pensar na continuidade das informações. Então, lá em 1928, aconteceu a primeira publicação de um poema seu, A Lágrima, na revista O Garoto, editada por um grupo de estudantes. Helena tinha, então, apenas 16 anos de idade. Também nesse ano, começou a cursar a Escola Normal Secundária, hoje Instituto de Educação do Paraná, durante o qual os poemas de Helena Collodi passaram a ser publicados em jornais e revistas, em especial na Revista da Marinha, editada em Paranaguá. Concluído o curso, foi logo nomeada professora do Grupo Escolar Barão de Antonina, de Rio Negro. Em seguida, foi designada para a Escola Normal de Ponta Grossa e após, em 1937, transferida para a Escola Normal Secundária de Curitiba, onde lecionou por 23 anos, período somente interrompido por um ano, em 1944, quando prestou serviços na Escola de Professores de Jacarezinho. Então, na sequência, lá, em 1941, faleceu Miguel Collodi, o pai dela. Não conheceu o primeiro livro de Helena, Paisagem Interior, que era preparado em segredo e a ele dedicado. Como para compensar a dor da perda, o livro Paisagem Interior foi classificado em segundo lugar no concurso de poesia promovido pela Sociedade de Homens e Letras do Rio de Janeiro, em 1942. Prestou concurso público em 1947. Aprovada em quarto lugar, foi nomeada para a função de Inspetora Federal do Ensino Secundário, em 1950. Em 1949, recebeu o Prêmio Ismael Martins, por obter o terceiro lugar com os originais da obra A Sombra no Rio. No concurso de livros, gênero poesia, do Centro de Letras do Paraná. Em comemoração dos seus 50 anos, foi homenageada por seus alunos, que editaram poesias completas. Seu depoimento ao Museu da Imagem e do Som, em 1989, resultou na publicação de Helena Collodi Poetisa, Cadernos, do Museu da Imagem e do Som, número 13. Em 1993, foi apresentada a primeira dissertação de mestrado a respeito de sua obra por Antônio Donizete da Cruz, na PUC de Porto Alegre, publicada em 2010 com o título Helena Collodi, a Poesia da Inquietação, pela Edune Oeste, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Recebeu honrarias pelo seu reconhecido trabalho poético, diploma de mérito literário conferido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, títulos de cidadã honorária de Curitiba, cidadã benemérita do Estado do Paraná e de Cruz Machado, título de vulto emérito de Curitiba, medalha Rocha Pombo do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, instituição de concurso de poesia com seu nome, pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. Realizado anualmente. Nomeação com seu nome de escolas e diversas bibliotecas escolares de Curitiba e de outros municípios do Paraná. Recebeu o diploma de doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná em 2003. Sua vida e obra foram tema de espetáculos teatrais, Helena, uma Mulher, em 1990, e Encontros, em 2002, unindo vida e obra de Helena Collodi e de Júlia da Costa, do filme A Babel de Luz, de Silvio Bach, que Silvio Bach realizou em homenagem aos 80 anos de Helena, e que foi vencedor do 25º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, como melhor curta-metragem e melhor montagem, e do documentário Helena de Curitiba, de Josina Mello,
Helena Collodi pertenceu a inúmeras entidades culturais do Paraná. Foi a segunda mulher eleita em 91 para a Academia Paranaense de Letras e é madrinha de honra das cadeiras poéticas da Academia Paranaense de Poesia. Em 2011, dando início às comemorações do seu centenário de nascimento, é editada a antologia Infinita Sinfonia, que inclui um CD com poemas de Helena Collodi, musicados por compositores do Paraná. E o Ministério da Cultura lhe outorga o Prêmio de Ordem do Mérito Cultural, classe Gran Cruz. Helena faleceu em Curitiba, no dia 14 de fevereiro de 2004. Na hora derradeira, ao reconhecer que o grande e magistral poema de sua vida estava sendo concluído, testemunhou a colocação do ponto final, cantando a música preferida da mocidade. Colocou em prática o que confessara ao encerrar o poema. Cantiga. Então, olha lá as informações, né? O texto da Helena Collodi, escrito pela Adélia Wollner, ele foi publicado em uma revista chamada Revista Helena. E o texto está lá na revista número 0, no primeiro ano da revista, de junho de 2012. Então, é uma revista editada pela Fundação Cultural de Curitiba. E vocês têm aí, quem quiser depois buscar o texto todo, né? Tem o texto, tem outras informações, tem vários elementos ali para a gente discutir que estão trazendo a história da Helena Collodi. Então, para a gente seguir um pouquinho, olha lá a capa da revista, né? Esta é a capa da revista que foi publicada e nós temos lá, para a gente pensar um pouquinho mais nesses detalhes da língua, pensar um pouquinho mais nos detalhes da biografia. Uma revista com o mesmo nome da pessoa que estamos estudando. Então, começa a pensar nessas informações. Textos inteiros e estudos dedicados a ela. Então, mais um elemento para somar nessa nossa discussão sobre biografia. Ela nomeia escolas municipais, estaduais, bibliotecas, espaços de leitura. Muitos estudantes conhecem e apreciam seus textos, as suas produções. E o texto narra a sua vida desde o nascimento. Então, observa aí as características desse texto biográfico, que elementos que estão sendo colocados como elementos desse texto. Então, eu vou ter sempre lá, ó, uma relevância histórica, social, cultural. Eu tenho essa relevância marcada em estudos com relação à pessoa. Ela é uma pessoa com uma determinada importância, porque ela nomeia escolas municipais, estaduais, ela é estudada, ela é conhecida. E, por fim, eu tenho um texto que narra uma história que vai do nascimento até a morte. Então, a ideia ali, eu trago a trajetória de vida desse sujeito que está sendo estudado. Então, para a gente pensar um pouquinho nesses elementos como elementos importantes do texto biográfico. E aí, retomando um pouquinho essa trajetória, ou trazendo do texto para uma outra forma, a gente tem a ideia da biografia, que é um texto organizado a partir de uma linha do tempo. Lendo uma biografia, eu consigo pensar numa linha do tempo, numa forma de organizar a vida dessa pessoa em linha do tempo. Por quê? Porque ela é cronológica, então eu tenho lá uma grande relevância, né, da história pessoal dessa pessoa, desse sujeito, e da história profissional. Então, aqui pensando, nós teríamos a linha do tempo da Helena Collodi. Então, desde o início, lá em 1912, no nascimento, até 2004, quando a poetisa faleceu. E outros fatos históricos que vão sendo acrescentados a essa linha, a essa vida, o que ela viveu, por onde ela passou, quais lugares ela esteve, tudo isso é considerado na produção da biografia. São elementos importantes
para um estudo biográfico. Então, quando o biógrafo, o sujeito que vai escrever a história de alguém, ele se propõe a fazer essa escrita, ele inicia pesquisando as datas importantes da vida dessa pessoa e quais foram os feitos dela. Então, ele vai fazer essa linha do tempo para depois narrar a história propriamente dita. Então, pensando nisso, nós vamos refletir sobre alguns elementos. Então, nós vamos pensar aqui. Que aspectos são considerados importantes para que possamos escrever uma biografia? O que a gente descobriu até aqui que é importante para a biografia? O que precisamos saber da pessoa sobre quem vamos escrever? Eu vou escrever sobre alguém. O que eu preciso saber dessa pessoa para que eu escreva sobre ela? Quais são as fontes de informação? Então, onde que eu vou buscar informação sobre alguém de quem eu vou escrever? Que tipo de roteiros nós vamos organizar para essa escrita? E qual a relevância da escrita que estamos produzindo? Então, eu vou escrever uma biografia. Com que sentido? Para quem eu vou escrever esse texto? Então, um minutinho para anotar as perguntas e nós já pensamos nesses elementos aí. Vamos lá, conseguiram pensar sobre as questões? Nós vamos pensar um pouquinho, então, retomando ali, ó. Quais os aspectos que são importantes para essa biografia? Então, olha lá, a importância histórica, social, cultural da pessoa que escolhemos apresentar. Não tem que ter sempre esta relação com a história, com a cultura, com a sociedade e uma importância ou uma relevância para alguém. O que nós precisamos saber da pessoa que vamos escrever? Então, a biografia exige um processo de pesquisa sobre esse sujeito. Não vou falar qualquer coisa da vida dele, eu tenho que trazer a pesquisa, eu tenho que trazer a história dele, eu tenho que trazer os elementos importantes desta história. Por quê? Porque a ideia da biografia é uma relevância, uma significação. Se eu vou contar a história da vida, antigamente a biografia era um registro histórico. Então era produzido para criar símbolos históricos. Então foi escrita lá, por exemplo, a biografia do Napoleão Bonaparte, que é um sujeito da história. Então essa biografia ela foi escrita para deixar registrado que ele teve uma relevância histórica para o lugar onde ele viveu. A biografia do Luís de Camões, um escritor português, também foi escrita para trazer
uma homenagem e para fazer com que a sociedade valorizasse esse escritor português. Então tem sempre essa relação com uma questão histórica e com alguém que não pode ser esquecido socialmente. As fontes de informação. Então as fontes de informação, elas são sempre utilizadas como fontes reais, documentos. Então que documentos seriam esses? Eu vou lá consultar, por exemplo, a certidão de nascimento, os certificados que essa pessoa adquiriu durante a vida dela, os livros, as fotos, os jornais publicados que trouxeram informações sobre esse sujeito, os recortes que foram feitos socialmente. Um fato sobre a Helena Collodi: ela coletava todas as reportagens que saíam sobre ela. Tudo o que era publicado sobre ela, ela fazia um processo de leitura, de análise e de avaliação. Então também tem este processo de relevância, de saber o que a crítica estava dizendo sobre ela e como estava sendo avaliado e entendido o trabalho dela. Então este era um dos trabalhos que a Helena fazia e que trazem para nós essa importância de conhecimento desse processo histórico e desses registros que vão sendo colocados. Que tipo de roteiro que nós vamos organizar? Então, o roteiro é, na maioria das vezes, cronológico. Inicia contando a história do nascimento desse personagem, dessa personalidade. E aí ele vai seguindo os anos da vida dele, à medida em que esse sujeito vai crescendo, o que ele vai fazendo, até chegar à data de falecimento. Outro dado importante da biografia: normalmente elas são escritas, ou elas eram escritas, a partir da ideia de um sujeito que já morreu, que já não está mais entre nós, entre as pessoas vivas, e daí escrevia-se a história para deixar registrada a vida dele. Hoje nós temos biografias numa outra linha, por exemplo, a publicidade utiliza a biografia num processo comercial, num processo de venda de produtos, de ideias, informações, etc. E a relevância dessa escrita. Então a escrita visa dar visibilidade, contar a vida de alguém por seus feitos, sempre trazendo essa ideia de que tem um exemplo de vida vinculado a essa escrita, tem um processo de dedicação a um objeto, no caso da Helena Collodi, a dedicação à poesia, ao estudo, à poesia, né? A Cecília Meirelles lá também, esse processo de dedicação à profissão de professora, à poesia, à escrita como um todo. E cada pessoa, cada sujeito que tem uma biografia tem se dedicado a uma determinada área, a uma determinada coisa. E tem uma relação também de exemplos de coragem, de bravura. Então, as pessoas que têm essa etapa. Então, aqui tem um tempinho para anotar. Vamos lá, anotaram? Vamos seguir um pouquinho mais e nós vamos pensar um pouquinho. Então, você já leu ou pesquisou algo em uma biografia?
Nesse processo de escolarização de vocês já pararam para pensar em biografias, em histórias de vida de alguém? Por quais razões nós lemos esse tipo de texto? Que tem uma razão específica para essa leitura? Ou eu leio quando eu quero? Porque a professora mandou. Tem uma razão para esse processo de leitura, para que isso aconteça? E quando e por que buscamos informações sobre alguém? Então, nós temos algumas motivações para fazer uma leitura, para buscar uma biografia. Por exemplo, da Helena Collodi, se eu leio um poema e eu olho lá o nome Helena Collodi, eu quero saber quem é essa pessoa. Então, eu vou buscar a biografia dela, vou buscar a história de vida dela. Se eu estou na escola Helena Collodi, eu vou buscar a história dela por outras razões. Se eu estou em um outro espaço, numa outra situação, por exemplo, eu quero saber quem inventou um determinado equipamento. Eu vou buscar quem é esse sujeito, eu vou buscar a história dele. Então aí vocês têm um tempinho para refletir sobre essas questões. Nós não vamos parar para pensar nisso, mas são questões que ficam para vocês como processo de reflexão. E aí a gente volta para a ideia da biografia. Então, as biografias são escritas para homenagear alguém. Isso ocorre também com o nome das escolas, né? A imagem traz a fotografia da fachada da escola Helena Collodi, que foi inaugurada no ano de falecimento da poetisa. E traduzindo, né, uma homenagem do prefeito da época para essa professora. Então, ele faz essa homenagem trazendo para a escola o nome da poetisa que foi professora dele. E uma coisa interessante e curiosa, né? Aqui no Brasil, nós usamos nomes de personalidades para as escolas, bibliotecas, né, centros culturais. Em outros lugares, há a utilização de números. Por exemplo, na Argentina não existe nome para a escola. As escolas são numeradas. Então eu conheço um instituto, né, lá um instituto que trabalha com crianças em situação de tratamento de saúde, que é o Instituto 7215. Então cada espaço, cada lugar escolar recebe um número, é numerado. Então aqui nós vamos pensar um pouquinho nessas questões todas. Voltando nessa pergunta ali, ó. Você conhece a história da pessoa que dá nome à sua escola? Será que há uma biografia dela? Então, nós vamos trabalhar com a ideia de pesquisa. E nessa pesquisa, eu trouxe aqui a foto das 11 escolas de 6º ao 9º ano de Curitiba. Então, estão todas elas aqui. Claro, cada um de vocês conhece a foto que é da sua escola, então vocês vão observar essa ideia e como cada escola tem um nome, vocês vão tentar descobrir quem é esse sujeito que nomeia a escola. Por que será que ele foi homenageado nesta escola, neste espaço? E aí nós fechamos a aula de hoje e iniciamos uma discussão nova, dando continuidade a essas descobertas. Até a próxima!